Olá, chegando até você mais uma vez com mais um vídeo de curiosidades da Bíblia. Mais de 1000 curiosidades da Bíblia está iniciando com mais um assunto super interessante para você que gosta da Bíblia, você que gosta da Palavra de Deus. Você já ouviu falar de um personagem bíblico de nome José de Arimateia? Você já ouviu falar sobre o Santo Graal? Talvez você já tenha ouvido falar tanto de um como de outro, mas você já ouviu falar de uma lenda que existe relacionando José de Arimateia ao Santo Graal? Bom, é sobre esse assunto que nós vamos estar falando nesse vídeo. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, bem-vindo ao nosso canal. E logo após o recado que nós vamos dar para você, estaremos retornando com esse assunto. E olha, está muito interessante hoje, tá? Não saia daqui, fica aqui comigo que eu volto rapidinho. Vem comigo. Olá pessoal, chegando até você aqui mais uma vez para pedir para você uma coisa aqui. Olha, você que já está acompanhando nossos vídeos, você que está chegando agora, quero pedir para você ativar o sininho, fazer a inscrição no nosso canal. Toda semana estamos chegando com vídeos novos, super interessantes, curiosidades da Bíblia, curiosidades sobre personagens da Bíblia, sobre pessoas que não estão na Bíblia, mas que fazem parte da vida religiosa cristã também, histórias interessantes, e estamos trazendo para você. São curiosidades, então a sua presença é muito importante. Olha, mesmo você que já fez um curso teológico, eu garanto para você que você vai se deparar com assuntos que serão novidades para você, que você nunca ouviu falar antes, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Muito bem, de volta aqui então no nosso estúdio. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto, um tema muito interessante, sobre um personagem, José de Arimateia, e sua relação com o Santo Graal. Mas antes de começarmos, antes de continuarmos esse assunto, falando exatamente sobre o tema em pauta, vou citar para vocês uma frase super interessante que está num dos livros da minha coleção, um dos livros que eu já li, e é muito edificante, quero passar para você, tá bom? Olha o que diz essa frase aqui, olha. A transformação pessoal é uma necessidade. Acredite, você precisa se transformar, fazer diferente, pensar diferente, amar diferente, falar diferente. E talvez a porta para essa transformação seja organizar os seus sonhos. Olha que interessante essa frase. Se você quer saber mais sobre essa frase, mais sobre o livro onde está essa frase, você pode encontrar aqui nesse livro de José Roberto Marques, com o título Desperte o Seu Poder. Essa frase que eu citei, eu li para vocês, está nesse livro. Vale a pena você adquirir, vale a pena você ler, vai ser muito edificante para a sua vida espiritual e conhecimento também das coisas de Deus e muitas coisas importantes que estão sendo relatadas nesse livro. Muito bem, vamos lá então ao assunto. José de Arimateia. Quem foi José de Arimateia? Dá até a impressão que Arimateia é um sobrenome. Na verdade, Arimateia não é um sobrenome. José é um nome de fato, mas José de Arimateia. Arimateia, na verdade, é um local do seu nascimento. José nasceu em Arimateia, por isso é conhecido como José de Arimateia. Arimateia é uma região ali da Palestina, um local, uma cidade da Palestina, local do nascimento de José, por isso que se deu o nome hoje é conhecido. É como se dissesse assim, o Manuel de Lisboa, o Joaquim lá de Porto e o senhor fulano de tal de outro lugar, fazendo referência ao seu nascimento, não é verdade? Mas assim, José é a mesma coisa, José de Arimateia. Mas qual é a lenda? Nós vamos falar sobre uma lenda que discorre em torno desse personagem. José de Arimateia era um homem importante na Bíblia, muito importante. Rico, homem de muitas posses, homem muito bem na sua situação socioeconômica, um homem empresário, e ele aparece
José de Arimateia, ele aparece logo após a morte do Senhor Jesus, a crucificação do Senhor Jesus. José de Arimateia, ele vai pedir para as autoridades que libere para ele e permita que ele faça o sepultamento do Senhor Jesus. Por quê? Porque José de Arimateia, ele tinha um sepulcro cravado numa rocha, um sepulcro virgem, um sepulcro onde ninguém tinha sido sepultado ainda. Ele tinha feito ali para uso próprio, uso da sua família. E naquela época, um sepulcro escavado na rocha era algo que somente as pessoas ricas, milionárias na época, tinham posses condições de fazer. José de Arimateia recebe então autorização, permissão para isso e leva o corpo do Senhor Jesus. Nicodemos aparece também na história, levando com ele também especiarias para o embalsamento do corpo, e assim é realizado então ali o sepultamento do Senhor Jesus no túmulo de propriedade de José de Arimateia. Mas há uma lenda que ficou conhecida na Idade Média, no meio da Igreja Católica, ficou uma lenda conhecida em volta de José de Arimateia, com relação ao Santo Graal. Você já ouviu falar do Santo Graal? Santo Graal diz respeito àquela taça, uma taça onde o Senhor Jesus tomou vinho na Santa Ceia. Quando ele realizou a Santa Ceia junto com seus discípulos ali, ele tomou o vinho numa taça. E essa taça tem uma lenda em volta dela, diz que José de Arimateia pegou essa taça que o Senhor Jesus celebrou e tomou a Santa Ceia nela, e na cruz, quando escorria o sangue do Senhor Jesus, José de Arimateia, ele colheu nessa taça o sangue do Senhor Jesus, nessa mesma taça. Isso é uma lenda, tá? É um folclore, uma lenda, e não é um fato comprovado. Mas na Idade Média havia um rei, o rei Arthur. Você já deve ter ouvido falar, até filmes foram feitos. O rei Arthur, os cavaleiros da Távola Redonda. É uma história que discorre em volta desse Santo Graal. Porque o rei Arthur estava com uma doença incurável e alguém chegou para o rei Arthur e falou assim: rei, se o senhor tomar água, ou vinho, qualquer coisa que o senhor tomar, na taça que o Senhor Jesus usou na Santa Ceia, portanto, no Santo Graal, o senhor vai ser curado de qualquer doença. Havia uma lenda que dizia que quem bebesse na taça que o Senhor Jesus usou seria curado de qualquer doença, e havia até uma lenda falando sobre a imortalidade para pessoas que usassem a taça. Então os cavaleiros da Távola Redonda saem a mando do rei à procura dessa taça para encontrar e trazer para o rei. Obviamente que, tanto no filme como na realidade, nunca encontraram essa taça, ficou apenas lendário, ficou apenas como um folclore. Então essa é a lenda que discorre em volta de José de Arimateia e o Santo Graal. O Santo Graal, até hoje, muitos filmes são feitos usando o Santo Graal como uma peça de grande preciosidade, geralmente ligada à imortalidade, longevidade, e eles saem procurando essa taça para que obtenham esse poder sobrenatural. Então essa é a lenda que se conhece sobre José de Arimateia e o Santo Graal. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Muito provavelmente não. Poucas pessoas ouviram falar sobre isso. Mesmo eu, que já tenho mais de 40 anos de escola bíblica dominical, cultos de ensino, cultos aos domingos na casa do Senhor, nunca ouvi alguém falar sobre esse assunto. Mas são pesquisas que nós fazemos e trazemos para você mais uma curiosidade. Olha, quero agradecer a sua presença aqui conosco. Muito obrigado por ter estado conosco aqui. Olha, assuntos semelhantes a esse, muitas outras novidades e curiosidades bíblicas e relacionados à Bíblia e a personagens da Bíblia, estamos trazendo aqui semanalmente para você, tá bom? Agradeço a sua presença. Fica com Deus. Fica na paz.